Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que a gente fala sobre gestão, negócio, comportamento humano e principalmente sobre o dia a dia de quem está no jogo, quem está nas trincheiras empreendendo nesse país. No dia a dia dos meus negócios e nos meus clientes, eu costumo fazer uma brincadeira, que na briga de faca entre financeiro, marketing e comercial, eu tô do lado da galera do comercial, porque quem vende faz a empresa prosperar. Usando uma frase muito conhecida aí, às vezes a gente precisa de ordem e progresso numa empresa. Mas quando a gente fala de aceleração, o progresso pode vir antes da ordem, sim. E para isso, o combustível, a engrenagem principal é o comercial. Falar de vendas é um tema que eu curto muito e hoje a gente vai falar sobre isso, sobre processo comercial, sobre estratégia de venda, como construir times de vendas potentes. E para falar desse tema com a gente, Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, irmão, pela disponibilidade de agenda, de tempo, de energia aqui com a gente. E aqui a gente tem uma tradição. Quem se apresenta para a nossa audiência é o nosso convidado. Então, sinta-se em casa. E para a gente começar esse papo empreendedor, conta para a galera quem é o Gustavo, um pouquinho da sua jornada, da sua história e o que você faz hoje, de fato. Boa. Sou Gustavo Félix, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite. Privilégio estar aqui, falando sobre o que eu amo fazer, que é vender, né? Quando me perguntam, você é empreendedor, você é empresário, o que você é? Sou vendedor, um eterno vendedor. Então, sempre vou ter essa soft skills mais latente nos meus negócios, né? Então, eu tenho 36 anos, sou vendedor já há 19, né? Comecei a vender e empreendendo com 18 anos de idade. Sou casado com a Jana, né? A gente tem uma filhinha que chama Antonella, de 5 anos, e tá esperando o Gaelzinho aí, que já tá pra nascer aí no dia 31 de março, já tá marcado para ele nascer. E tenho mais 2 filhas mais velhas, uma de 17 e uma de 14. Então, são 3, 4 pessoinhas aí que dependem do meu sucesso, então não tem como realmente não vender. Né? Então eu acordo, eu respiro e faço isso com muito amor, muita paixão. E nos meus negócios também incentivo todos os nossos mentorados que estão nos nossos programas e principalmente nos nossos negócios. Uma das coisas que a gente mais preza é ter um time forte, um time consistente, onde a gente fala muito sobre venda e treina muito também. Boa. Para gente começar esse papo, como que você definiria o conceito de vendas dentro de uma empresa? É simplesmente uma troca de produto por dinheiro, de serviço por dinheiro, é a construção de um relacionamento. Se a gente fosse filosofar sobre o conceito de vendas, o que você vê? Como que você definiria? Venda é muito questão de gerar relacionamento consistente. Porque o que eu vejo hoje, né? Muitos negócios, que a gente estabeleceu como uma cultura nos nossos negócios, que melhor do que vender para cliente novo é você vender para o mesmo cliente sempre. E como que a gente faz isso? Se eu tiver no meu time só aquele tirador de pedido, aquele cara que vai fazer, pegou uma lead, vendeu um negócio bacana, vendeu um serviço, legal, acaba aí? Né? Então a gente trabalha com funil ampulheta, né? Que é o quê? Que o cara entra e não sai nunca mais do nosso negócio. Porque a ideia é que ele continue consumindo sempre. Então eu vejo que muito o nosso skill de venda nos nossos negócios é a venda relacional, gerar relacionamento de forma consistente e duradoura. Então esse cliente entra e ele vai navegar nos nossos negócios durante um grande período, ou se possível para sempre, né? Enquanto a gente estiver empreendendo e fazendo negócios, a gente vai sempre apresentar soluções para ele, para que ele realmente tenha mais resultado. Legal. E quando a gente pensa em vendas, muitas vezes já vem na nossa cabeça a figura do vendedor. E aí a gente tem os estereótipos. Papo de vendedor. Você é marqueteira. Você só gosta de vender. Sim. E tá certo, eu adoro vender. E vendo todos os dias. Boa. Cara, como que você vê esse movimento que eu acredito que já tenha acontecido, dessa quebra de preconceito contra a profissão do vendedor? Se a gente pensasse numa linha histórica, obviamente que a gente tem aquele vendedor, de repente, do porta a porta, Sim. que era um vendedor muito, uma persuasão agressiva e invasiva, Sim. que não era estratégico. Como que você vê a evolução da profissão do vendedor nos últimos anos? Cara, é até legal você tocar nesse assunto, porque eu comecei no porta a porta, né? Eu com 18 anos de idade, era ex-atleta de futebol. Minha mãe falou, me empurrou pra venda. Você não sabe fazer nada. Só sabe se comunicar com o jogador de futebol em vestiário. Vai vender. Então, eu comecei no porta a porta. Essa foi minha escola. Mas daí, ao longo dos anos, a base foi o porta a porta, né? De você começar a se relacionar com pessoas, ouvir muito não, que era importante naquela época. Eu não entendia, né? Ficava muito bravo. Cara, só recebo não. 20 abordagens no porta a porta pra ter um contato de fato ali, uma negociação transacional realmente. E com o tempo você vai vendo que não era só isso, né? Não era só o meu esforço que ia realmente me levar para patamares onde eu queria alcançar. Eu comecei a estudar.
estudar muito comportamento humano, né? Comportamento de consumidor, entender de gente. Eu entendi que quanto mais eu me apaixonava por pessoas, mais fácil ia sair a venda. Que eu ia ser um cara de verdade, não um cara que tá pensando, olhando pra você numa negociação e pensando no dinheiro. Eu não, pelo contrário, cara, eu quero me envolver com o cliente. Realmente, de fato, entender o que ele precisa. Então eu comecei a me apaixonar por esse jogo, né? De xadrez, que é a área comercial. E eu comecei a estudar muito, né? E muitas pessoas falam isso, né? Quer conhecer um cara milionário? Conhece um vendedor que estuda que nem um médico, né? Ele vai realmente ganhar muito dinheiro. Então, eu sou 19 anos vendedor e graças a Deus tudo que eu conquistei foi através de venda. Então, realmente isso de fato acontece, né? Que a gente tem que realmente estudar muito, se dedicar muito, conhecer muito de gente e nunca parar de estudar. Que é um processo que ele sempre está, de alguma forma, muito dinâmico, né? E dependendo da área, quanto mais você estuda, ainda mais numa venda relacional, onde você vai pensar ali num tipo de venda high ticket, não tem como você falar qualquer coisa, né? Se posicionar de qualquer jeito, vestir qualquer roupa, né? Você tem que realmente ser um cara que tem que ter as perguntas corretas, ser preciso e, às vezes, escutar muito mais. Antigamente, quando você começa, você quer muito mais afirmar do que perguntar. Então, hoje eu falo que o que eu mais estudo são perguntas inteligentes. Eu vi em algum lugar, algum case específico, que quando antigamente a gente ia numa loja, no Magazine Luiza da vida, e a gente ia comprar um telefone, um celular. Lá atrás, o vendedor falava, não, esse celular é melhor por isso, 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 isso e isso. Hoje não mais. Eu chego lá e falo, olha, eu quero o celular X, com tal configuração, com tal cor, eu faço a venda por ele. Eu já sei o que ele quer, o que eu quero. Então a gente também vive um movimento do empoderamento do consumidor, que, ué, beleza, não é qualquer coisa que vai servir. Eu sei o que eu tô querendo, eu sei o que eu quero comprar, eu sei o que eu preciso de fato, né? E quando a gente olha para o empresário, Gustavo, a gente vê o cara, vou montar um negócio, quero ser empreendedor. Uhum. E eu já ouvi diversas vezes, eu quero ser empreendedor, mas eu não gosto de vender. Ah, eu quero ser empreendedor, mas eu não gosto de pessoas. Fala, eita, já deu ruim aí, calma aí. O que você julga importante, ou qual a jornada que você entende que seja importante para eu, enquanto empreendedor, desenvolver as minhas skills comerciais? Porque às vezes as pessoas acham que todo mundo é Gabriela, né? Que nasci assim e vão morrer assim. Mas eu posso treinar. Obviamente que algumas pessoas têm uma tendência maior a algumas habilidades e outras não. Mas tudo é treinável. Sim, Qual é a jornada que você acha importante para o cara que, de repente, ele está começando um negócio, de repente, ele é bom no produto. Ele é bom sim. no produto. Mas ele precisa desenvolver essa skill de liderança, além de liderança e comercial, mas além dele ter um time, ele precisa também ser um vendedor, correto? Sim, sim. Eu falo que todo negócio que depende de vendas, e praticamente 100% dos negócios depende de alguém estar vendendo algo, ou time comercial, ou um canal de venda que funcione, o melhor vendedor tem que ser o cara que é a cara da empresa. Não tem jeito. Se ele não souber vender a ideia daquilo pro time dele, o time dele não vai ter convicção, não vai comprar aquela ideia, então, e automaticamente o resultado não vem. Então eu falo que o cara que tem dificuldade em venda, que não sabe nada de venda, ou senão que tem um produto lindo, maravilhoso e tem essa dificuldade, tem que principalmente comprar a ideia que o produto dele é muito bom. Quanto mais convicção ele tiver disso. E também trabalhar o senso de comunicação dele. Como que ele quer se comunicar de acordo com aquilo que ele quer entregar e resolver. E eu sempre trabalho com venda baseada na necessidade do cliente, não na minha necessidade. Uma coisa é que é bom para ele, legal, mas é bom para o mercado? Que problema que ele vai resolver de fato? Ou esse produto só é algo que você admira, é bonitinho, é legal, mas resolve o problema de fato? Você pode ter um negócio lindo, mas só resolve o seu problema e do outro. Então a gente sempre trabalha com uma venda baseada na necessidade das pessoas, né? De algum negócio, etc. Então eu falo que se ele pudesse treinar, é desenvolver uma boa comunicação, oratória, treinar, gostar de gente, estar próximo de gente, ambientes que favoreçam esse tipo de crescimento, porque não adianta nada. Se ele tem um perfil que ele é pouco comunicativo, um perfil mais conforme, estável, total, super analítico, legal. Se ele continuar convivendo com pessoas assim, ele vai continuar sendo assim. Agora, se ele começar a conviver com pessoas que falam de venda, que realmente se relacionam com relação à venda, que produzem resultado, automaticamente vai despertar uma necessidade de ele realmente fazer algo diferente. Então, eu falo que o ambiente sempre vence. Então, se ele estiver num ambiente onde tem mais pessoas analíticas, ele vai ser muito analítico. Agora, se ele estiver num ambiente de resultado, reconhecimento, que impulsiona ele, automaticamente também vai servir para que ele dê os próximos passos para ele avançar nessa questão de ser não um bom vendedor de hoje para amanhã, mas ir alimentando ali também a necessidade de treinar e se desenvolvendo. É o processo, né? É. Gustavo, quando você fala de uma venda baseada em necessidade, vamos aprofundar um pouquinho nessa linha. Você fala de a gente adaptar o nosso produto para a necessidade do cliente ou adaptar o processo de venda à necessidade do cliente?
O processo de venda, eu acho que tem como você ter os dois conjuntos, né? Porque às vezes você tem um produto muito engessado, pouco flexível, e às vezes, por conta de um detalhe, você não fecha um excelente negócio, um negócio muito duradouro, por conta de ego, né? Eu vejo que muitos vendedores e processos comerciais têm muito ego. Ah, não vou, o meu processo é assim, vou funcionar assim. Cara, se eu posso pegar um cliente que hoje ele é médio, um exemplo, e eu posso fazer um trabalho com ele baseado na necessidade dele agora, por que não fazer, né? É um cara que está crescendo, está desenvolvendo, aquele produto que eu tenho, o serviço que eu tenho, não encaixa para ele naquele momento, mas de alguma forma eu posso adaptar o que eu faço para a realidade dele. E não falando de valores, tá? Sim. Aqui é falando apenas de entrega de serviço. E quais são os riscos desse nível de personalização no comercial não afetar a operação de um negócio? De repente, sei lá, eu vendo consultoria jurídica e por padrão e por segurança a minha comunicação ela é por e-mail, mas o vendedor no sentido de querer vender fala, não, mas você vai poder vir presencial no escritório. Qual é o limite ou como definir esse limite? Cara, tudo que gera risco, eu acho que risco negócio, evitar total, né? Eu sou um cara que pensa muito em risco. Então, tudo que vai gerar risco para o negócio, onde você vai ter um problema de ética ou de problema ou de compliance, eu evito, isso aí eu até descarto. Eu falo ser mais flexível na questão do operacional, no sentido de prazo, às vezes, né? Às vezes um prazo às vezes mais alongado, porque é um cliente que está começando, e às vezes ele não vai conseguir entregar tudo que você precisa naquele período. Então, trabalhar essas questões são mais flexíveis, que não geram risco para ambas as partes, eu acho que é bem-vindo. Eu acho que não tem problema nenhum, desde que não afete a cultura da empresa, né? A parte ética e principalmente focada aí no compliance aí dos negócios também, não faz sentido. Se existe risco no negócio, não tem por que a gente enfrentar um risco, sendo que tem uma base sólida e feita. Eu não vou mudar nada por conta de um cliente com relação a risco que pode ter para o meu negócio. Mas é lógico, agora se é prazo, se é que eu tenho que flexibilizar, sei lá, às vezes alguma coisa que faça sentido para ele na questão educacional, às vezes, né? Pô, cara, eu tenho um time você só pega time com 5 pessoas. Ah, mas eu tenho 2. Tem como a gente começar assim? Cara, podemos avaliar, vamos avaliar. Sim. Né? Qual que é o seu plano estratégico pro ano? Você quer chegar com quantos? Você tem 2 hoje, mas em dezembro você vai ter 10? Pô, faz parte, tá? A gente está participando desse crescimento. Então eu foco muito na questão do sonho, objetivo desse cliente, aonde ele quer chegar, porque daí a gente também começa a sonhar com ele. Muito bom. E você, só voltando um ponto da nossa conversa, você falou do funil ampulheta, né? Quando a gente fala de processo comercial e de vendas, as pessoas falam, não, eu vou jogar a galera lá no topo do funil e vou converter. Mas existem várias questões, né? As pessoas acham que a vida é tão simples quanto 1 mais 1, mas não Sim. E aí, quando a gente vai pensar no processo comercial, muitas empresas vão fazendo a conversão do seu funil, vão lá conscientizando, engajando, convertendo e não se preocupam principalmente com retenção. Com isso, às vezes eu posso ter um balde furado, eu vendo muito, mas eu perco muita venda a todo momento. Sim. Ou seja, não olho para os meus dados. Mas me fala um pouquinho dessa diferença desse funil ampulheta e como ele pode ser estratégico para o negócio. Acho que o pulo do gato é que ele aumenta a LTV, né? E que é o sonho de todo mundo. Exato. Cara, a gente começou a utilizar isso depois que eu conheci um pouquinho mais o mercado de seguros, né? Eu venho de uma escola muito forte, escola americana de seguro de vida, e é onde dá uma base muito consistente para que a gente tenha uma venda com base na necessidade e principalmente focada em resultado, né? Isso é muito importante. Porém, esse funil ampulheta é aquele negócio, né? Você começa o relacionamento, primeiro contato com o cliente, porém, você não desperdiça contatos. O que eu mais vejo hoje é o que? A empresa investindo muito no marketing, muito pesado, e a base está fraca. Então, o que acontece? Toda conversa que você vai conversar com o marketing do pessoal, o time comercial, o líder comercial, as leads estão ruins, estão sem qualidade. Mas baseado em quê? Né? Daí nunca ninguém tem dados precisos para passar isso. Baseado em que tá ruim? Baseado na sua informação, do seu time de SDR, do seu time de closer, baseado em quê? Não, baseado em contatos como o SDR fez. E, cara, ele falou que tá muito ruim, ninguém atende. Então, você não atende, não é ruim, só não atendeu. Sim. Né? Só não atendeu. Beleza, não atendeu é uma coisa. Agora tá ruim você falar com a pessoa. Não faz sentido, realmente, cara, não é um público correto, não é a persona que eu queria. Tudo bem, isso é dados. Sim. Agora, se o cliente não atendeu, não é dado nenhum, só não atendeu. Tá tudo bem. E eu vejo que é muito dinheiro indo embora. Por quê? Esse não atendeu é a maioria. E as pessoas não reaproveitam isso, não fazem uma repescagem com relação a isso. O que a gente tem pego de empresa, no sentido que a gente tem aproveitado e feito uma repescagem desses leads gigante. A gente está com aproveitamento de 60% desses leads parados, de pessoas que não atenderam. Porque o time SDS está pegando coisa nova.
Só coisa nova. Então, nosso trabalho de relacionamento com os clientes, ele além de ser constante, a gente tem o primeiro contato, gera valor, faz reunião, fechou o negócio, indicação. A venda não acaba no fechamento de negócio. Ali é a gente inicia um relacionamento com aquele cliente. Então, fechou a venda, cara, esse cara vai ser a melhor lead do nosso negócio hoje é o cara que fechou com a gente. Por quê? Esse cara vai gerar 1, 2, 3 indicações que se ele mandou 3, 2 a gente fecha. Porque ele é um cara que tá dando valor, ele já indicou uma pessoa que tem a mesma necessidade que ele. E com o CAC vai ser muito mais barato. Exatamente, custo zero praticamente. Sim. Entendeu? Então, esse é o diferencial. Mas o que eu vejo hoje? Times comerciais despreparados para pedir recomendação no PED. Daí você fala assim, mas eu acho desagradável incomodar o cliente. Meu amigo, o cliente já é seu, você já gerou valor para ele. Você está pedindo apenas uma indicação de algo que ele já consome. Sim. Você quer lead mais barata que essa? E de alguém que vai gerar mais valor que esse? Porque o cara já tá no seu programa. Cara, você não acredita também que falta um pouquinho de análise de dados para a empresa como um todo, mas principalmente quando a gente fala de times comerciais e times de marketing, né? Eu participei de uma reunião uma vez, tava o dono da empresa, o cara do marketing e o cara do comercial, e aí o empresário me chamou porque ele meio que queria que eu fosse um mediador da crise ali entre eles, porque estavam tendo conflito, obviamente, de marketing e comercial, mas não um conflito saudável. E aí cheguei na reunião e aí o comercial, não, acusando o cara, não, ele só traz lead ruim. Aí o marketing, não, mas eu tô gerando muito lead. Aí eu fiz 2 perguntas pro marketing. Quanto é muito lead? Porque muito é muita coisa. Muito é um conceito, muito relativo. Quantos leads está gerando? Ah, bastante. Falei, não, mas quantos leads está gerando? O marketing está gerando? Sim. E pro comercial, qual é o seu critério que é um lead ruim? Ah, porque não tem retorno. O ponto que você trouxe. Tá, mas qual é a sua régua de relacionamento para você atribuir que esse lead é frio, quente ou morno? Ou seja, não tem dados, né? E uma gestão baseada muito em sentimento e não em dados, ela tende a ser mais enfraquecida e comprometer a perenidade do meu negócio, correto? Pô, sensacional. É isso que eu tava falando. No escritório a gente tem uma base que é uma regra que nós temos, cultura. Você só vai parar de contato com essa lead e você vai falar assim que ela não funciona se esse cliente te bloquear no WhatsApp. Se ele te bloquear, beleza. Tá tudo certo. O cara não quer mesmo, cara. O cara te bloqueou, falou que não quer, mas enquanto ele for uma possibilidade, você nunca desperdiça essa lead. Porque ela custa caro. Né? O custo por lead ali que você investe ali, que o estrategista tá fazendo, cara, é caro. E que só quem investe nisso sabe que é caro. E você, tem um time que você vai desperdiçando. E vai jogando pro ralo, né? E daí sempre essa briga com o marketing, com o time de agendamento e com o time comercial. Ah, tô abastecendo com muito. Daí aquilo que você falou, muito é quanto? Beleza, daí vai com o time de SDR. Ah, mas é ruim. Ruim por quê? Qual que é a base de informação que você tem pra falar que algo é ruim? Agora um exemplo. Se você tá falando que é ruim, será que isso é ruim ou o seu nível de trabalho tá sendo péssimo? Né? Se seu nível de excelência está sendo ruim. Porque, beleza, você tá falando que é ruim, né? Que ele tá mandando um monte de coisa ruim. Agora ele pode trucar você. Falar assim, cara, é ruim por quê? Baseado em quê? Né? Daí é isso que a gente faz, que eu faço. Mandei para uma SDR 30 leads no dia. Ela tratou, Gustavo, de 30 aqui deu 5 bom, 25 ruim. Eu como gestor, eu aprendi. Eu não vou brigar com ela mais. Eu pego esses 25 que ela falou que foi ruim e passo para outro. Liga pros mesmos, hoje, liga agora, você tem meia hora pra ligar. Vai lá, olhou, fez. Dos 25 aproveitou 15. Eu chamo ela, Joana, vem aqui. Senta aqui. O que você falou dessas 30 leads? Que 25 não tinha o que fazer, né? Como que a Fernanda aqui conseguiu o resultado de 15 dessas 25? Quem tá errado? Se é que eu tenho que confiar na sua informação ou na informação dela? Porque eu crio um nível de maturidade no meu time. Não tem mais justificativa. E a gente tem um trabalho lá que a gente desenvolve no comercial que eu não aceito justificativa. Não tem justificativa. Se você não fez um dia, a única coisa que você tem que me passar, amanhã eu vou fazer melhor. Ponto. Não quero justificativa. Porque tá sol, calor, porque a lead tá ruim. Não, você vai achar um meio pra fazer isso aí acontecer. E o bacana é que a gente criando esse senso de responsabilidade, senso de dono. Que eu acho que a maior dificuldade de todos os times comerciais é evitar que pessoas justifiquem um insucesso, que não tem explicação.
Cara, você acredita também que, principalmente o time comercial e SDR, às vezes acaba fazendo, ao invés de fazer PEPs dentro do estoque de leads, acaba fazendo apps. Vai pegando só a galera que tá em cima e É. vai deixando aquela galera, e que também existe uma questão de comprometimento do brand no negócio, porque de repente, depois de 60 dias aparece alguém mandando um oi pra mim. O que o consumidor vai sentir? Ah, não era tão importante, ele levou 60 dias pra tentar falar comigo, sabe que ele... Agora... Principalmente quando o vendedor manda mensagem no último dia do mês. Nossa, Fala não, assim, esse cara tá não, com a água batendo na bunda no meu amigo, pescoço e agora eu sou o cara que vai fazer ele bater cara, meta. eu já dou uma dica já pros meus clientes, e olha que é um tiro do meu pé, tá? Sim. Eu ia falar pros meus clientes, cara, cliente, ó, daí fica pra você que tá nos assistindo aí, isso é importantíssimo. Você, que dia 30, nego liga pra você desesperado pra marcar reunião de venda, foge, corre. Corre, que não... Cara, por quê? O cara teve o mês inteiro, gente. Sim. E é isso que eu treino meu time. Falei que, gente, a gente tem um mês inteiro pra fazer o resultado. No último dia as coisas vão acontecer? E você acha que no último dia você vai fazer com excelência, sem estar nervoso, ansioso, olhando pro cliente só com o cara do bolso dele? Você acha que você vai resolver algum problema do cliente? Dia 31 de janeiro tava num cliente, uma empresa que queria vender um serviço pra ele, ligou. E aí ele desligou, ele falou, depois eu ligo porque eu tô com o Felipe aqui. E aí o cliente falou assim, Felipe, eu quero, mas nossa, ele fica me enchendo o saco hoje. Daí eu falei pra pessoa, olha, você tá precisando desse serviço, não tá? Você tá querendo contratar, você sabe que o produto é bom, não sabe? Hoje é dia 31. A água bateu na bunda dele. Explora isso. Agora você vai falar pra ele, olha, eu sei que você tá ligando pra mim porque você precisa bater sua meta e você tá nos 45 do segundo tempo, então você vai bater a meta, mas você vai comer sua margem porque você vai me dar Lógico, a desconto. melhor condição. Daí é a hora também de você dar bumerangue no cara. Sim. Fala pro cara, meu, qual que é a sua melhor condição? Vou te ajudar a bater sua meta. Mas, cara, espreme tudo que você puder espremer aí. E aí, no fim deu certo. Acabou, é isso. E ali no final das É contas deu isso. certo. Ela comprou o produto que ela queria comprar por uma condição excelente, Exato. porque deu match ali. O Exato. cara que tava nos 45 do segundo tempo e ela que tava querendo... E ela conseguiu espremer o cara ao máximo pra que o cara entregasse a mesma coisa com um custo bem menor. Sim, mas no primeiro momento ela falou, não vou ficar atendendo ele hoje, porque ele vai ficar me enchendo o saco porque ele tem a meta pra bater. Existe E isso. já pegando essa linha, se a gente pudesse fazer um checklist pra nossa audiência. Sou uma empresa pequena. Tá bom. Como que eu começo a estruturar esse processo comercial? O que é imprescindível? Por onde eu começo? Eu escrevo na parede? Eu escrevo num documento? Eu não preciso escrever? Vai deixando fluir? Vamos fazer uma linha do tempo como se fosse criar um processo comercial, Gustavo. Cara, primeiro atingir qual que é o meu público-alvo, né? Qual que é o público que eu quero trabalhar e vou desenvolver esse trabalho? Um exemplo, vamos pegar aí na sua área aí, né? Que você mais atua. Clínica de estética. Legal, são mulheres, jovens de tal idade, etc, etc. Então, definir uma persona desse cliente, bacana. Vamos listar esses clientes. Quais são as possibilidades que já tem acesso já? Vamos pegar uma planilha de Excel mesmo, para quem não tem um CRM ainda, né? Não tem nada. Planilha de Excel funciona para quem tá começando. Cara, já mapeia ali já. Pessoas do seu próprio ciclo que pode ser seus primeiros clientes. Já começa a anotar lá. De topo de funil até as pessoas que você tem menos relacionamento. Porque eu acho que o que muitas pessoas desperdiçam é quando você começa um pequeno negócio, é querer vender para pessoas que não estão próximas. Sabe aquele negócio? A santa de casa faz milagre. Cara, no meu caso eu tenho uma controvérsia gigante com relação a isso. As pessoas que mais consumiram quando eu comecei lá atrás foram meus amigos e parentes. Eu vendi para todo mundo. Todo mundo se tornou meu cliente. Mas por quê? Porque eu confiava muito no que eu fazia. Então eu não tinha vergonha nem medo de falar que eu era vendedor daquilo e eu queria vender aquilo e ponto. Sim. E ali eu vendi para todo mundo. Por quê? É uma fase que você tá começando um negócio, tá começando um processo comercial, é a fase onde ninguém vai te julgar. As pessoas que te conhecem, pelo contrário, vão te dar opinião, vão te dar feedback, e é uma possibilidade que você tem de, cara, de ouvir de pessoas que te admiram se aquilo realmente vai dar certo, se você tá no caminho certo, se realmente aquilo fez sentido ou não. Então, eu começaria assim, né? E todos os meus negócios que eu indico, principalmente o nosso negócio de mentoria, é que a pessoa comece assim, né? Mapeando quem que vai ser o cliente, criando uma planilha de Excel onde ele vai colocar ali os seus relacionamentos para ver quem tem possibilidade de ser seus clientes e pelo menos ter ali uma pessoa como assistente comercial. Nem precisa de SDR, de closer, nada. Quem vai ser seu maior closer vai ser a pessoa mesmo que abriu esse negócio. Se for só ela, no caso. Se for serviço, nesse caso aí. E ela tendo um assistente também gera um pouquinho mais de credibilidade. Não é ela ligando e agendando e tendo que vender. É uma pessoa ali falando em nome da empresa dela e de alguma forma gerando valor para cuidar da agenda, né? Ter uma assistente comercial, que isso funciona muito bem. Dá uma cara de algo mais organizado. Por mais que é pequeno, ela sabe que é pequeno, Sim. porém pro cliente não sabe.
né? Exatamente. E antes de ser, parece ser, não tem problema, né? Parece que você já é gigante já, e de alguma forma você já tem um assistente comercial que tá cuidando da sua agenda, né? E algo mais organizado e de alguma forma vai gerar mais valor para aquele cliente. Perfeito. Beleza, estruturei meu processo comercial. Tô lá usando Excel mesmo, porque de repente não tem orçamento para ir para Uhum. um CRM. Contratei meu assistente comercial. Como qual é o próximo passo para estruturar um time comercial? Boa. Desde pensar em quais são as funções, até mesmo como que eu organizo isso no dia a dia da minha empresa. Cara, dependendo do serviço que ele tiver, eu acho que um time aí com 3 a 5 pessoas funciona muito bem, dependendo do negócio, a não ser do tamanho do negócio, porque eu falo assim, não adianta você ter um time inchado, com muitas pessoas, que às vezes não faz sentido. Eu falo que eu sempre trabalho com muita qualidade e muito volume de trabalho, porque com essa qualidade, com 5 você consegue fazer um resultado de 10, 15, dependendo da entrega desses vendedores, né? Então eu sempre fui aquele cara de criar times mais coesos, consistentes e com uma cultura de muito treino. Então, primeira coisa, desenvolveria um líder comercial, ali que ficaria como par comigo no início do negócio, onde eu vou estar direcionando ele, o que eu quero, que volume, que tipo de trabalho eu desenvolver com esse time, e contrataria no mínimo 2 pessoas para começar, 2 comerciais e um líder, funciona muito bem, para ele começar essa estrutura e desenvolvendo o trabalho de funil, né, de reuniões, treino, e a primeira coisa que eu ia indicar para essa pessoa é sempre ter uma cultura de treino semanal. Então, rotina de reunião segunda-feira, final da semana, no dia a dia, sentir ali de fato como que tá a rua, né? Como que tá ali o jogo, de fato ali na prática, no dia a dia, quais que são as necessidades. Pô, não tá dando certo até quarta-feira? Vamos treinar final do dia, fazer roleplay, que é uma simulação de venda. Cara, e aí? Qual que é a dificuldade? Tá sendo na abordagem? Cara, senta aí, abre seu computador aí, você vai me abordar, vende pra mim aí. Vamos gravar aí, vamos passar na televisão ali e vamos ver que ajuste precisa fazer. Daí, cara, pô, você vai vendo o vídeo do cara, você vai vendo, ó, faltou convicção ali, a pergunta não é essa, faz isso, faz aquilo. O cara aprende na prática. Então, esse treino na prática funciona muito bem. E a gente faz isso até hoje. Então, são coisas que eu aprendi na minha carreira, que fizeram comigo quando era bem menino, e que eu falei assim, cara, como funciona? Porque uma coisa eu falo pra você na teoria, outra coisa é o seu líder sentar com você, pô, gravar você abordando e depois passar aquilo lá. Eu falo assim, Felipão, ó, sua postura não foi legal, aqui você faltou isso, faltou aquilo. Cara, você tá desenhando como seria uma abordagem perfeita pro cara. Sim. E o cara tá aprendendo ali de Tá fato dando na os prática. caminhos. Exato. E, cara, você acha importante também estar por escrito os processos comerciais? Sim, sim, ter uma base de um método, uma metodologia que funcione, né? Para poder padronizar as Sim, vendas, né? até para escalar, né? Senão você vai ter toda hora de que ficar replicando a mesma coisa. E se ter um onboard gravado funciona muito, né? Sim. Se tiver um onboard ali pro time comercial, onde o cara, ó, é o seguinte, você tem seu onboard aqui, são 5 horas de aula, de tudo que a gente faz, de de abordagens gravadas. Você tem 2 semanas aí para consumir desse conteúdo, vai ter uma provinha no final aí. E na terceira semana você vai começar o jogo com a gente. E o primeiro jogo, quando você começar de fato, você vai ter um bate-papo comigo que você tem que me vender. Então estuda, se dedique, que na terceira semana é comigo. E na terceira semana é na prática. Ponto. Você já coloca um negócio no cara que ele vai ter que estudar. Sim. Entendeu? Então acho que esse onboard comercial funciona muito bem. Que é ter ali como se fosse uma plataforma de ensino pro cara. Quando ele entrar, ele consegue de alguma forma aprender o básico do negócio, do produto, do serviço, etc. Para ele também não se perder. E toda vez que ele precisar revisitar isso, ter algo gravado pra você não ter que ficar repetindo sempre. E, cara, como que a gente estrutura uma cultura de vendas da minha empresa, do meu negócio? Por quê? Eu posso ter uma empresa que tem um processo de venda mais agressivo, ou mais duradouro, mais relacional. Um modelo funciona para todo mundo, ou preciso achar a cultura da minha empresa e adequar minha cultura comercial à cultura da empresa? O que que você vê no mercado, ou como eu estruturo a cultura comercial da minha empresa? Cara, eu acho que toda empresa tem cultura de crescimento, né? Um dos pilares da cultura de qualquer empresa é crescer. E a gente só pode crescer vendendo mais, né? Eu não vejo nada, a não ser que você crie uma startup e ela vai ter um valuation gigante, você já criou ela para vender e tá tudo bem, beleza. Mas caso contrário, todo negócio precisa de venda. Sim. Então eu acho que parte muito dessa questão de você introduzir uma cultura que focada em resultado, né? Tudo que fala da empresa, da faxineira até o presidente, tem que estar focado em resultado. Tudo tem que dar resultado. E quando você fala de resultado, você tem um time comercial e todas as áreas falando para isso. É o pós-venda, pensando no quem venda. Como você faz um pós-venda consultivo para vender mais? Não é o pós-venda só vai ligar. Ô, Felipão, tudo bem? Cara, ó, pô, e aí, tá gostando do nosso serviço, do nosso produto? Passar uma NPS pro cara? Não, ele vai fazer o contrário. Ele vai ligar e vai perguntar, cara, que legal, você conhece alguém?
que tá com as mesmas necessidades que você, tá tendo o mesmo resultado que você tá tendo depois que você começou o nosso programa? Cara, por quê? É uma pós-venda consultiva pensando em venda. Então, quando Sim. você tem essa cultura, desde o pós-venda, a pessoa que vai fazer o primeiro contato, a recepcionista, tá focada nisso. Né? Que grandes players hoje focam nisso, né? 100% focado em resultado. Que eu acho que isso funciona muito. Daí você tem um ambiente, uma atmosfera onde todo mundo vai focar em resultado, que não tem desculpa e nem mimimi com relação à falta de resultado. Então, são pessoas que de alguma forma começam o mês focado na meta que a empresa estabeleceu e vão correr até o último dia do mês para entregar aquilo o quanto antes. E não só nos 45 do segundo tempo. Exatamente. Vai começar ali na primeira quinzena, ali, se possível, bater até o dia 20. Boa. E, cara, e como que a gente avalia se eu vou seguir uma estratégia de uma venda mais relacional ou de uma venda transacional? Tem certo, tem errado? Tem uma melhor que a outra? Ou depende do negócio? Como que você vê isso? Eu acho que depende muito do negócio. E depende também do ticket, né? Quando a gente fala de uma venda relacional no high ticket, é uma venda mais trabalhada, às vezes mais técnica, né? Você tem que ir mais profundo naquele cliente, mas também a margem é gigante, né? Então é um negócio que às vezes é um negócio da sua vida que vai sair. É um negócio que você vai faturar de 3, 4, 6 meses. Então vale a pena você investir no relacionamento, né? Em outras coisas que não seja só um negócio. A última coisa numa venda relacional que você vai falar é sobre produto e serviço, o problema que você resolve. A pessoa quer comprar o Felipe, a pessoa quer comprar o Gustavo. Ela não quer nem saber o que você faz. Ela quer saber os seus valores, o seu propósito de fato que você tem de vida, que essas coisas se conectando, o que vem depois é a venda. Mas poucos vendedores entendem isso, né? Olha para a pessoa como cifrão e o cliente já vê aquela ansiedade para gerar a venda a qualquer custo. E eu entendi isso muito rápido, porque eu já perdi muitos negócios por às vezes demonstrar ansiedade numa mesa de reunião. E eu entendi, cara, independente do tamanho do cliente, eu vou primeiro tentar conectar com o coração dele. Porque se eu conecto com o coração, com os valores dele, conjunto com os meus valores, ele já me comprou. A venda é consequência. Porque o venda a qualquer custo, cara, não sei. Não rola. E eu já tive esse sentimento de estar vendendo e depois você sai daquela reunião, em vez de você estar feliz vibrando no carro, pô, saiu uma venda, que legal. Você fala assim, cara, será que eu fiz o melhor negócio pro cliente? Eu nem pensei. Fiz no automático. Será que foi a necessidade que realmente eu resolvi do cara? Ou foi uma venda por vender? Só pra falar que eu vendi. E legal, sendo premiado, né? Ganhando um monte de premiação, show de bola. Mas ainda tinha aquele vazio de algo a mais. Que foi onde eu aprendi na venda relacional que, cara, que as minhas maiores vendas saem em churrasco. Sim. Né? Em relacionamento dentro de igreja, em relacionamento num café. Não foi numa mesa de reunião. Né? Foi vendendo valores, né? Vendendo realmente coisas que são intangíveis. São princípios que você tem de vida, né? São valores que você tem, são conversas muito mais profundas. Que a consequência foi o cara falar no final da conversa, pô, Gustavão, a gente falou de tudo, mas não falou do que você veio falar. Mas, cara, tá fechado, tá? E o cara nem sabia, fechado o quê, amigo? Não, mas tá fechado, tá tudo certo. Falei, tá bom. Entendeu? Então, são coisas que o cara te comprou já, independente do que seja. O cara não tá preocupado com o preço. Cara, quando você ouve um empresário falando, tô com dificuldade em vendas, tô com dificuldade em vendas. Às vezes eu tenho a sensação que a gente entra no modo meio que vítima, sabe? Tô com dificuldade em vendas, tô com dificuldade em vendas, mas com muita emoção e pouca ação. Sim. Né? Quais são os caminhos que você dá para o empresário, que é a pessoa que ela não é técnica de vendas, ela de repente, ela tem uma pessoa lá que faz o comercial dela, não é estruturado, mas ela tá nessa emoção de que o problema dela é venda, lambendo as feridas e não agindo. Cara, se ela tem essa dificuldade, primeira coisa, procura quem tem resultado, né? Foque em alguém que tenha resultado, modele essa pessoa, essa empresa que está tendo resultado, que às vezes é do mesmo segmento que ela, ou procura uma pessoa que vai dar conselhos para ela com relação a isso. Se ela tem dificuldade, normalmente quem tem dificuldade não consegue enxergar. Às vezes é quem tá vendo de fora, olhar para dentro do negócio dela, que começa a enxergar, pô, mas não tá difícil resolver. Se você der 2 passinhos para a direita aqui, resolve. Mas a pessoa às vezes está envolvida, né? Às vezes está olhando ali focado no problema dela e começa a lamber as feridas dela e chega uma outra pessoa que às vezes é um sócio, continua lambendo também, aquele negócio fica virando um buraco gigante que ninguém consegue sair. Às vezes vir uma pessoa de fora, né? Com uma energia nova e às vezes dá 2 direções ali que mudou o jogo, né? E nesses casos realmente, santo de casa não faz milagre. Às vezes você tem que trazer alguém de fora, né? Como você também consome mentorias, eu também consumo mentorias. Esses ambientes, às vezes um insight que você pega, uma coisinha que você pegou ali... Não inventar a roda, né? Não, cara. Você fala assim, cara, já ouvi isso 10 mil vezes, mas não dessa forma. Resolvi o problema. Chego lá e coloco em prática amanhã. Entendeu? Então, acontece muito isso. O empresário fala, não, eu não vou pagar consultoria, não vou trazer alguém de fora porque eu mesmo não sei fazer.
Mas, cara, não tô falando que você não sabe fazer. Exato. Às vezes a metodologia é o pulo do gato. Você está Sim. falando, putz, se eu fizesse isso, me daria certo. Exato. Né? Eu lembro de um ambiente que eu estava, que um empresário que vende peças automotivas. Ele colocou a dor dele e depois ele colocou como ele resolveu a dor dele, a dor de um cara que produz peças para automóveis de grande porte. Ajudou a resolver a dor da minha empresa de contabilidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque ele fez de um jeito diferente. Então, sabe aquela história de que eu preciso abrir a porta do carro com a mão esquerda, às vezes, para você treinar sua neuroplasticidade? Muito isso, né? Sim. É você pensar fora da caixa, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo muito nisso e essa falta de capacidade de empresários que estão com dificuldade, o que eu mais ouço no escritório é isso. Cara, meu comercial tá ruim. E daí a primeira pergunta que eu falo pra pessoa: quanto tempo você gasta do seu dia? Gasta não, que você investe do seu dia para olhar pro seu comercial. Daí o empresário, ele tem, cara, a capacidade de falar uma vez por semana. Eu falei assim, então tá explicado. Nunca vai mudar. Se você continuar com esse nível de dedicação pro seu comercial, nunca vai mudar. Então se contenta com esse resultado. Você tem que olhar pra isso todo dia. É todo santo dia. Não tem aquele negócio de meta semanal, meta quinzenal, a meta no trimestre. Cara, é meta dia. Você foca expande. É o jogo do dia. Se você não jogar o jogo do dia pra ganhar, o da semana você vai perder. O do mês piorou. Então tem pessoas que não focam no dia. Então, cara, pra você ter um time coeso e um time que vai gerar consistência nos resultados, é você acabar o dia, ver os números daquele dia e já começar a chamar seu time. E vibrar com o seu time. Se foi bom, cara, vibra, a gente pode melhorar mais. Se foi um dia ruim, cara, já aponta. Não criticando, mas fala assim, meu, o que aconteceu hoje? Qual que foi a dificuldade hoje? Para que não seja assim amanhã. Porque é uma empresa que está preocupado com o dia a dia. Agora, quando o empresário quer olhar só para o comercial no dia 15, que está no meio do mês, e daí a luz amarela acendeu, porque ele pensou que ia estar no estágio ali 50% da meta efetivada, mas está com 20%, e daí não vai funcionar. Chorar o leite derramado não vai resolver. Exato, ele já sabe que no dia 30 não vai chegar, não vai alcançar. Ele vai bater 70% do que ele estabeleceu de meta. Entendeu? Então, o que eu ensino os empresários hoje? Eu tenho mais falado com o meu time também, com os nossos negócios, cara, é olhar para isso todo santo dia. Então, você quer ganhar o jogo? É jogar o jogo para ganhar todo dia. Cara, você já puxou um gancho de rotina, e acho que rotina e consistência é a bola da vez e muda o jogo de fato, Sim. né? Como que você acha que é a rotina ideal para o empresário que tem um negócio e que ele precisa se preocupar com o produto, ele precisa se preocupar com o financeiro, mas ele também precisa olhar para o comercial? Sim. O que você julga que é uma rotina interessante semanal de um empresário que está olhando para a empresa como um todo? Cara, principalmente o cara, ele vai precisar ter muita energia para fazer isso, né? Então eu falo que a rotina, ela começa desde manhã. Primeira coisa que eu faço é olhar meus KPIs, meus números, né? Então eu já olho como foi ontem, já dou uma olhadinha nas demandas do dia e já divido meu dia já em tarefas de reunião, entregas que eu preciso fazer, reunião com o time, com clientes, e já separo pelo menos 2 horas do meu dia só para olhar para o comercial. Processo de venda, estabelecer novas métricas, ver o que tá dando certo, se o time de SDR não tá jogando legal, se o time de closer também tá faltando alguma coisa, me envolvo, quero participar de reunião. Pô, Gustavo, você participa de reunião? Pô, muitas reuniões, né? Então, eu sou o cara que faz mais reunião no meu negócio. Então, eu faço questão de participar para ver como, pra eles sentirem e elas verem. Eu falo pra cara, vou dividindo, ó, hoje você participa comigo, hoje você participa comigo, para ver como que é também jogando. Porque eu acho que gera uma questão de admiração também. Pô, o cara que me empregou, me ensinou, o cara faz também, e faz bem pra caramba. E é o melhor vendedor do negócio. Esse pertencimento, né? Exatamente. Então, você cria esse senso de admiração e de ensino também, né? Na prática, você está ensinando. Então, eu vejo muito por isso que essa rotina tem que ser muito bem dividida em processos administrativos, né? Para quem é administrativo, processos comerciais, mas uma coisa que não pode fugir da rotina de nenhum empresário é olhar para resultado, KPIs, focado em crescimento. Que é o quê? Boa. Venda. Eu Legal. tiro pelo menos 1h30, 2 horas para olhar para isso todo dia. Show de bola. E Gustavo, dá pra vender pra todo mundo? Eu tenho condição de vender tudo pra todo mundo? Não tem como, né? Quem vende para todo mundo não vende para ninguém, né? Essa é uma premissa. Não tem como. Eu acho que você encontrar o público-alvo ideal pro seu nicho, pro seu tipo de negócio, é uma das coisas que você vai facilitar o seu comercial. Porque a pior coisa do comercial é quando você fala assim, cara, você tá oferecendo pra quem? Pra todo mundo. Pô, todo mundo não vai vender pra ninguém. Não tem como. Agora, se cara, não, eu tô vendendo fermento de pão pra padaria. Legal, padarias. Top, vamos focar nas padarias. Agora, tô vendendo uma agulha que 100% das pessoas vão usar. Não vai funcionar. Vai ter dificuldade. E o que eu vejo quanto menos as coisas são nichadas,
menos dá resultado. Ou se não dá um resultado muito, muito dividido, que no final, se você focasse em uma coisa só, ia dar do dobro do resultado. Então eu vejo que achar a persona ideal do seu cliente ali, realmente onde você vai focar e ser específico e ser especialista naquilo, é o que vai fazer a diferença para o seu negócio multiplicar, crescer muito, até porque você vira perito, né? Sim. Quando alguém te procura no mercado, pô, o que o Felipe faz? Ele resolve essa dor, esse problema. Pô, acabou. Torna especialista. Exato, você torna especialista que fica muito mais gostoso o jogo, né? É que nem quando você vai procurar, pô, você vai tratar o joelho com o cardiologista? Não tem como, você vai... Especialista. Exatamente, então, até para os médicos assim, né? Quem ganha mais? É um clínico geral ou um especialista? Sim, é especialista. Não tem jeito. Gustavo, você produz muito conteúdo, ensinando vendas e falando sobre o processo comercial, mostrando o dia a dia. Pra galera que quer acompanhar seu conteúdo, né? Ver as coisas que você tem compartilhado, como que a galera te acha nas redes sociais? Legal. Gu Félix, né? Com 2 Fs, né? Esse é o meu Instagram, Gustavo Félix, e o arroba é Gu Félix com 2 Fs. E também tem um canal no YouTube, né? Do The Mentory. Que é a nossa plataforma de ensino que nós temos também, né? É um ecossistema de mentores, onde a gente forma mentores, pessoas que são especialistas em algo e de alguma forma a gente consegue potencializar o que eles já sabem, aquele cara que não sabe nada do zero, e construímos processos comerciais. Então o cara cria o lado educacional do negócio dele, e o bacana é que a gente está trabalhando aí desenvolvendo um dinheiro novo, né? Onde eles não tinham acesso, e a gente ensina ele como criar esse dinheiro novo, e é um dinheiro com uma margem maravilhosa, e graças a Deus tem dado muito certo. Né? Até porque você faz parte disso. Sim. E tenho certeza que tem gostado do relacionamento com o Thiago Rocha ali. Sim, tem sido muito, muito bacana, um dos meus sócios. E modéstia à parte, ele manda bem. Sim, é o cara do storytelling, né? É o cara do storytelling. Aprendo todo dia com ele. Cada hora muito criativo. E para nós que somos eternos vendedores, cara, não tem como você não estudar mais sobre storytelling, né? Sim. Que melhor do que você vender é contando histórias, né? Você conta histórias vendendo e encaixa seu serviço ali. E de alguma forma as pessoas compram histórias muito mais do que algo técnico. Sim, isso aí. Gustavo, eu queria te agradecer por esse papo sobre vendas. A gente vem numa jornada com vários convidados falando sobre processos comerciais, insights sobre como vender mais, porque a gente acredita muito que o comercial ele é a locomotiva que faz uma empresa avançar. Então, obrigado pelo seu tempo, pela sua energia, por estar aqui com a gente. A gente costuma deixar nosso convidado à disposição da nossa audiência, por isso que a gente pede, né, as redes sociais, como eles podem te seguir. Porque a galera vai lá depois te chamar e falar: Gustavo, ouvi o podcast Papo Empreendedor e me deu tal insight, como que você consegue me ajudar? Então acho que esse ecossistema se retroalimenta. Bom Obrigado. Demais. Felipão, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Privilégio, assim que sair aí, vou com certeza compartilhar nas minhas redes sociais também. E tamo junto, vamos pra cima e fazer resultado e terminar o ano aí com excelência. Parabéns, vai ser papai também, né? Já aí, nasce tá aí. Quase, Miguelzinho quase, chegando. Chega em abril, o Gaelzinho também chega em março, finalzinho de março. Vou ser papai fresco aí no mês, próximos meses e tamo junto, conta comigo o que precisar. Muito obrigado. Galera, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor. Quero te pedir, se inscreva no nosso canal no YouTube, dá um like aí no nosso Spotify, nas plataformas de áudio e vídeo que você nos acompanha. E você sabe, quer sugerir um tema, quer sugerir convidado, quer saber sobre os outros convidados que passaram por aqui, vocês nos acham em todas as plataformas de vídeo e áudio como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.